Gente, bom dia, tudo bem? Então, eu queria falar de uma coisa hoje, que eu tô com ela no meio da cabeça, que tem a ver com uma ideia de a gente estar com preguiça dos outros, do outro, ou de qualquer outro, ou de qualquer coisa que seja diferente da gente. Não é a gente, todo mundo, não é isso e tal, mas eu tô com essa impressão, sensação de que cada vez menos é possível lidar com a diferença, né? Com qualquer diferença, na verdade. E eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Isso tem a ver, num primeiro aspecto, assim, com o vídeo da relação virtual, né? De que eu falei meio rápido lá, isso, bem rápido na verdade, mas de que a relação virtual confere algumas vantagens pra gente. Ela tem menos custo subjetivo, ela coloca menos risco. E uma das coisas que acontece com ela é que a gente pode abandonar aquela pessoa. A pessoa fala uma coisa que a gente não gostou mais, a gente para de seguir, acabou, não tem mais aquilo, a gente não tem que lidar com o término, a gente não tem que lidar com a discussão, a gente não tem que lidar com o enfrentamento de que talvez aquilo esteja te incomodando, talvez seja uma projeção sua, e a gente não tem o retorno disso. Enfim, é mais fácil, E a gente escolhe pessoas a dedo, assim, que a gente queira realmente, que essas pessoas realmente dizem aquilo que eu quero ouvir, exatamente o que eu quero ouvir, na hora que eu quero ouvir. Elas não me desapontam, né? Então, porque os outros reais, os outros que estão com a gente no mundo mesmo, os nossos familiares, os nossos respectivas e tal, várias vezes são irritantes e são chatos e é difícil de lidar com eles. Ontem a gente foi almoçar fora, eu e Flor, e na mesa do lado tinha um casal almoçando também, jovem, tipo na nossa idade, sei lá. E cada um com seu celular, cada um olhando as pessoas e meio que rindo, assim. Eles simplesmente não se falaram durante o almoço inteiro. E era o almoço de sábado deles, sabe? De evento, assim, o almoço de vamos sair para almoçar juntos. E eles não se falaram porque eles estavam cada um investidos nas suas relações virtuais com quem estava falando coisas ali. Porque aquele outro ali do seu lado, você fala, ai meu Deus, lá vai ele falar aqueles negócios que ele vai falar e ela vai responder aquela coisa. Enfim, mas essa vontade de falar sobre isso hoje surgiu porque algumas pessoas me escrevem uma coisa que e aí tem a ver com gênero. Especialmente mulheres me escrevem, não só mulheres, mas especialmente mulheres me escrevem falando que não aguentam mais os homens, que eles são machistas, idiotas e que eles que estão tentando mudar, mas que são muito lentos nessa mudança e que não aguentam mais lidar com essa perspectiva desse outro que não consegue se perceber. E, enfim, homens lerdos no seu processo de percepção. Eu entendo, nós somos mesmo, eu entendo, quer dizer, nós somos não, mas eu entendo o problema, eu entendo totalmente, eu me identifico com isso, falo, cara, é verdade, a gente está aí tentando, mas não é fácil, e a gente é lento mesmo, e a gente não quer perder uma série de coisas que a gente tinha, então tem uma certa nostalgia com estruturas de poder que os homens não querem abrir mão delas, então, mesmo falando que a gente quer, é difícil e tal, coisa, o cara fica ali lutando por uma coisa, então é chato mesmo, o machismo é um negócio muito chato mesmo, é chato e duro e faz mal e tal. E aí eu li esse texto dessa pessoa me dizendo que não aguentava mais o marido, não é que eu não aguentava mais, eu tava com preguiça do marido, da postura dele. E aí fiquei pensando, e falando de mim também, né, e ela tava falando de mim, falando de como ela vê os mesmos erros nele que em mim, nas minhas falas e tal, os mesmos vícios, eu entendo também ela, não tiro a razão, assim, eu entendo, mas aí fiquei pensando, mas aí você pode fazer o quê, né, assim, é o que a gente tem, a gente vai ter que conseguir se relacionar, por isso eu tô falando sobre isso hoje, porque, e mesmo sobre a questão de gênero e relações entre gêneros, os homens e as mulheres, poderia não ser sobre a questão de gênero, mas os homens e as mulheres vão ter que conseguir se relacionar, a gente não pode fazer uma reviravolta e tal, e aí o feminismo se espalhar e falar, cara, é isso aí, a gente falar maneiro, e agora vamos se livrar dos homens. Não dá pra fazer isso, né? O feminismo tem que chegar, na minha opinião, num ponto da gente poder olhar e falar, bom, agora como é que a gente faz? Como é que a gente convive em outros parâmetros, em outras lógicas? Eu fico pensando sobre isso, né? A gente não pode ter preguiça do outro a ponto de recusar o outro, né? Então, tá bom, o homem lá, ele tá em dificuldade, mas como é que a gente vai ter que lidar com ele? E não dá pra você estar numa relação achando a pessoa que tá do seu lado uma idiota, né? Não dá, porque aí a relação perdeu o sentido, você não tá mais aprendendo com ela, com essa pessoa, você não tá mais tirando nada dali, você não tá aberta pro que pode vir dali. O pior negócio é essa preguiça do outro profunda, né? Essa ideia de achar o outro uma besta quadrada, que não tem nada pra te dizer na vida. Então,
a relação em si se perdeu. E aí é melhor você abrir uma relação lá, né, não sei onde, e assistir alguém falando tal coisa, que tem alguma coisa para te dizer. Mas as relações nossas que a gente constrói de fato tem que alimentar a nossa percepção do mundo, né? Então, especialmente nesse caso do gênero, para mim, por mais difícil que seja uma relação entre gêneros, ela é de uma riqueza ímpar, porque a gente está lidando então com a revisão desses papéis desses gêneros dentro de uma relação. No meu caso aqui no casamento, eu estou olhando o gênero feminino existindo e a Flor está olhando para mim, e a gente está se negociando e tentando se entender. Nada mais rico do que isso na minha opinião, para repensar o gênero, inclusive, né? Mas para isso a gente não pode ter preguiça desse outro, e olhar para ele e falar, ele não é exatamente aquilo que eu acho que deveria ser, ele não fala exatamente o que eu acho que ele deveria falar. O mundo não é feito a nossa curadoria, né? A gente não faz a organização do discurso no mundo, graças. O mundo diz, as pessoas dizem o que elas querem. A gente pode fazer a curadoria do nosso Instagram, ou do nosso Facebook, ou do nosso sei lá o que, mas do mundo não. O mundo está aí, cada um dizendo o que pensa. Graças, né? Ainda bem que cada um está dizendo o que pensa. E é importante que a gente consiga lidar com isso, com o que as pessoas pensam, com essas diferenças. De verdade, acho mesmo importante. Senão a gente vai caindo numa coisa, num fechamento, no próprio código, e a gente se emburrece, mesmo se emburrece. E não pensa mais. Simples assim, porque sem diferença não há pensamento, sem choque, sem fricção, não tem pensamento, né? Não tem aprendizado, não tem descoberta. Digam o que vocês acham sobre isso tudo aí, gente. Até amanhã. Obrigado. Tchau.